Pessoal, o que a gente vai ver agora é o compensador Lide. Avanço. Bom, avanço de fase. O nome é avanço de fase porque ele soma uma fase no sistema. Tá? É a ideia, o lead é a mesma ideia do PD. Tá bom? Ou seja, você quer aumentar a margem de fase para reduzir o sobrepasso, tá? E assim aumentar o amortecimento do sistema de malha fechada. Bom, mas aí, como eu falei para vocês, isso aqui seria o meu PD. Tá, mas isso aqui, como eu falei, não é algo que na prática é viável. Tá? Então o que a gente faz? A gente usa isso aqui. Ó. Isso aqui pode ser aproximado por um TDS sobre tal S mais 1 mais 1. Bom, pode ser aproximado por isso aqui. Eu posso dizer que o meu DGS ele pode ser igual a TDS mais tal S mais 1 sobre tal S mais 1. E aí a gente tem que o DGS vai ser TD mais tal S mais 1 sobre tal S mais 1. Bom. Então o que eu estou botando? Eu estou colocando, além de um polo, estou colocando um zero. Tá bom? Isso aqui é um compensador lead de avanço. Então, na verdade, como se faz aquela aproximação que a gente fez na simulação ali, eu estou fazendo um compensador lead. Tá bom? Mas só que eu projetei o compensador lead a partir do PD. A vantagem dessa configuração é que a amplificação do ruído fica limitada. Tá bom? O ruído de alta frequência, a amplificação fica limitada. A gente vai ver por quê. Tá? Não tem aquele problema tão grande de amplificar o ruído. Tá? Mas acontece que essa forma de representar o lead não é a melhor forma. Bom, então, eu posso fazer uma mudança aí de variável. Eu posso chamar esse cara aqui de T. Eu posso definir, então eu vou definir T como sendo TD mais tal. E vou definir tal como sendo um alfa vezes T. Vou fazer uma mudança de variável aí, tá? Aí, nesse caso aqui, eu defini, troquei isso aqui por um T e troquei isso aqui por um alfa. Tá bom? Isso que eu estou fazendo. Então, na verdade seria o contrário aqui, né? Botar T igual, né? Aí eu ficaria o quê? Eu ficaria como TS mais 1 sobre alfa TS mais 1, onde esse alfa tem que ser menor do que 1. Bom? Alfa menor do que 1. Então isso aqui é uma outra forma de representar esse cara, tá? Isso aqui que a gente, mas é essa aqui que a gente vai usar. Então, vou botar novamente escrito aqui embaixo. Eu vou definir DGS como sendo TS mais 1 sobre alfa TS mais 1, onde alfa é menor do que 1. Tá? Vou falar relação.
Então, nosso projeto vai ser utilizando essa equação forma, tá bom? Mas ali o tal precisa do T e o T precisa do tal. Mas assim, eu estou trocando os variáveis, tá? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é em vez de botar TD mais tal, eu estou botando T aqui. Em vez de botar o tal aqui, eu estou botando alfa T. Tá bom? Se o alfa for menor do que 1, vai ter uma correlação entre esse TD, tal, tal, e o meu T e o alfa. Tá bom? Vai ter uma correlação. Isso aqui dá problema, porque se eu disser que T é tal sobre alfa, eu vou ter que saber, a relação entre o tal e o TD, para que isso seja válido. Entendeu? Ou seja, para qualquer alfa menor do que 1 e T que eu escolher, qualquer alfa menor do que 1 e T que eu escolher, eu vou ter um tal e um TD, dessa forma aqui. Tá bom? Você teria como passar de uma representação para outra. Só que essa forma aqui não é, em termos de TD e tal, não é a melhor forma de se projetar um compensador lead utilizando a técnica por resposta em frequência que a gente está estudando. Tá bom? Não é a melhor maneira. A melhor maneira é representando dessa forma. Então eu quis mostrar para você que isso aqui é isso aqui. Tá? Como é também, como é que vocês aprenderam lá em controle 1? Como é que era o lead? O VDS. É um S mais A sobre S mais B. É a mesma coisa. O K, né? Vai ser o K, S mais A sobre S mais B. É a mesma coisa. Por quê? Eu tenho 0 e um polo. É só eu botar o T em evidência aqui e o alfa T em evidência aqui. Tá? Se eu fizesse isso, o meu DGS ficaria o quê? Ficaria T sobre alfa T, que multiplica S mais 1 sobre alfa, S mais 1 sobre alfa T. Oi? 1 sobre T. Não, em cima. Calma aí. É, sobre T. Aqui é alfa T mesmo, né? Então, isso aqui é esse cara aqui. O A seria 1 sobre T e o B 1 sobre alfa T. Não, tá tudo relacionado. É porque lá em controle 1 vocês estudaram o compensador de avanço dessa maneira, né? Definiam 0 e o polo. Mas é a mesma coisa. Mas para projetar utilizando o lugar da Jaiz, do jeito que vocês fizeram no período passado, controle 1, tá? Essa forma é mais apropriada, tá? Agora, para o técnico de projeto com resposta de frequência, essa aqui é mais apropriada. Então, assim, você só muda a aparência, a cara do compensador para facilitar o projeto. Tá bom? Então, dito isso, vamos tentar entender, em termos de resposta em frequência, como é que seria aquele DDS ali. Tá? Então, eu tenho a seguinte situação, ó. Como é que seria o gráfico da resposta em frequência desse cara? Eu sei que o alfa, 1 sobre alfa t está à direita de 1 sobre t, tá? Porque o alfa é menor do que 1. Tá? Então esse cara aqui é maior do que esse. Tá? Perfeito, né? Meu zero aqui é 1 sobre t, e meu polo é 1 sobre alfa t. Menos 1 sobre t e menos 1 sobre alfa t, né? Então, como é que seria a resposta em frequência do cara, né? Amplitude seria 0, de decibéis até 1 sobre t, tá bom? A partir de 1 sobre t eu ia crescer o quê? 20 decibéis por década por causa do zero. Uma inclinação, vai subir.
Depois fica o quê? Repara que se fosse um compensador PD puro, o que seria? O que aconteceria? Esse cara aqui ia crescer o quê? Infinitamente. O que o compensador lead faz? Ele limita a amplitude das componentes de alta frequência do sinal. Bom, isso diminui o efeito do ruído. Repara que quanto menor o alfa, mais próximo esse cara aqui, em vermelho, vai estar de um controlador PD puro, verdadeiro. Mas, quanto menor o alfa, mais a direita estaria aqui, eu estaria amplificando mais o ruído. Tá bom? Então, existe uma compensação. Se você botar o alfa, muito próximo de 1, tá? O seu compensador não vai ser eficiente para aumentar a fase, tá? Somar fase no sistema. Tá bom? E aí ele vai perder um pouco o desempenho. Você vai estar limitado em termos de desempenho. Mas, por outro lado, se for muito pequeno também o alfa, tiver muita direita, você vai somar mais fase, mas o seu ruído também vai ser maior. Então existe uma compensação. Existe, tá? Aí cabe ao projetista perceber, né, qual a melhor situação. E amplifica o ruído mesmo, tá? Se der tempo, a gente vai fazer um experimento, vocês vão ver que quando você bota aquele alfa pequenininho, o sistema fica vibrando, fazendo barulho, assim, muito ruidoso. Bom? Aí, vamos entender o que acontece com a fase do D de J ômega. Então, o que vai acontecer? Vou botar aqui. Sabe que o zero começa a fazer a fase crescer uma década antes, né? Então, se eu tenho zero, tenho sobre T, uma década antes minha fase vai começar a crescer. Uma década depois, a assíntota do zero já alcançou o quê? 90 graus. Então, a minha assíntota seria assim, né? Deixa eu botar aqui preto. A minha assíntota é esse cara aqui, que está em preto aqui, ó. Isso é a assíntota do zero, né? Bom, mas o meu polo, ele vai fazer o quê? Vai fazer a fase de crescer, né? Até menos 90. Menos aqui. Bem. Certo? Como é que vai ser o gráfico? Vai começar a crescer, vem zero, fase, começa a crescer, fica constante, depois desce, vem para zero. O gráfico verdadeiro, isso aí são as assíntotas, né? O gráfico verdadeiro é alguma coisa assim, próximo, né? Ele vem aqui assim, ele vem aqui assim. É uma coisa assim, mais ou menos, o gráfico verdadeiro, tá? A minha fase começa abaixo, cresce, depois ele volta para zero de novo. O que acontece é que existe um ponto que eu vou chamar de ômega máximo, em que eu tenho a máxima soma de fase, que é o φ máximo. Né? Eu tenho um ponto de máximo ali. E esses pontos, esse ponto aqui, o ômega máximo e o φ máximo depende dos valores de T e de alfa.
Tá bom? Depende do valor de T de alfa. E a gente vai ver qual é essa relação. Então, olha só. Por exemplo, se eu quero somar, se eu quero projetar meu PD, vamos supor que eu tenho meu duplo integrador da aula passada. Tá? Aí eu quero, a margem de fase é zero, eu quero uma margem de fase eu quero obter uma margem de fase de 50 graus. Tá? Um amortecimento de 0,5, isso que eu quero. Bom? Esse φ máximo teria que ser de quanto? Teria que ser pelo menos 50 graus, para eu conseguir somar 50 graus ao sistema. Pelo menos. Ok? Vocês vão ver depois que na verdade ele tem que ser até um pouquinho mais. Tá? Ele tem que ser uns 10 graus a mais, por causa do efeito do aumento da amplitude também. Porque você vai projetar o seu sistema de forma que esse ômega máximo vai ter que ser igual à sua frequência de cruzamento desejada. Você vai ter uma frequência de cruzamento desejada. A margem de fase é medida na frequência de cruzamento. Então você vai ter uma frequência de cruzamento desejada. Esse ômega máximo, você quer na frequência de cruzamento, você quer que na frequência de cruzamento você tenha a máxima soma de fase, para você somar mais fase e ter uma margem de fase maior. Tá bom? O grande problema é que se define isso aqui como uma frequência de cruzamento desejada, mas só como você está somando uma amplitude, você acaba empurrando a frequência de cruzamento para a direita. E aí sua frequência de cruzamento acaba ficando um pouco para cá e o seu φ máximo, o que você soma de fase, é um pouco menos do que o valor que você tem de φ máximo lá. Então, para resolver esse problema, o que você tem que fazer? Você dá uma margem de segurança aqui. Se eu quero somar 50 graus, esse φ máximo eu boto 60. Tá? A gente vai ver graficamente direitinho. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, vocês vão perceber isso direitinho. Tá? Por enquanto, o que eu quero é achar uma equação que relacione o φ máximo com o alfa e o t e o ômega máximo com o alfa e o t. Porque o alfa e o t que são os parâmetros de projeto meu. Tá bom? Então, é isso que eu vou tentar fazer agora. Bem, então olha só. Eu sei que o φ de ômega, que é a minha fase, o φ de ômega, eu estou definindo como a fase do d de j ômega. Tá bom? Esse φ de ômega, ele é igual a quê? A fase de j ômega mais 1 menos a fase de j t ômega mais 1 menos a fase de alfa j t ômega mais 1. Bom? Então, eu sei que o φ de ômega vai ser o quê? Vai ser igual a tangente a menos 1, o arco tangente desse cara aqui, arco cuja tangente é t vezes ômega, menos o arco cuja tangente é menos 1, de alfa d ômega. Tá? Porque qual é a tangente aqui? A tangente é a parte imaginária, isso é a parte real. Né? Então você tem ômega aqui e aqui alfa t ômega. Bom, então a gente tem essa situação aí. Como é que a gente acha o ponto de máximo? Aí é cálculo diferencial básico. É o que a gente acha. A gente deriva em função de ômega igual a zero. Aí eu vou achar o ômega para esse φ máximo aqui. Tá bom? Então, aí eu vou fazer a derivada do φ de ômega em função do ômega. Tá bom? Derivada do arco tangente, né? Isso aqui vai dar t sobre 1 mais ômega t ao quadrado. Aqui tem uma tabelinha aí pra gente fazer, tá?
Quem não lembra de cabeça derivada do arco tangente, mas tem a tabelinha aí pra gente consultar. Mas vai dar isso aí, tá? Quando eu derivar o primeiro termo, vai dar esse. Derivado do segundo termo vai ser alfa t sobre 1 mais alfa t ômega ao quadrado. Tá bom? Se eu igualar esse cara aqui a zero, igualando a zero, eu vou concluir o quê? Aí conclui-se, desenvolvendo isso aqui, conclui-se que o ômega máximo vai ser igual a 1 sobre t raiz de alfa. Então, ó, esse é o ômega máximo, 1 sobre t raiz de alfa. Tá? Bem, como é que a gente calcula agora o φ máximo? Eu vou substituir o ômega máximo aqui, esse cara, para tentar achar a margem de falha. Através dessas equações, achar o φ máximo. Tá? Então a gente sabe que o d de j ômega máximo vai ser igual a t sobre t raiz de alfa j mais 1 sobre alfa t tj sobre t raiz de alfa mais 1. Tá bom? Bem, a substituição simples, né? Não tem nada demais. Tá, isso aqui vai cancelar, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre raiz de alfa j mais 1 sobre alfa sobre raiz de alfa j mais 1. Na verdade, eu posso simplificar isso aqui, né? Se eu multiplicar por raiz de alfa no denominador e numerador, né? Vai ficar raiz de alfa j, né? Bom, então vai ficar mais simples. Fica raiz de alfa j mais 1, tá bom? Então, qual seria o φ máximo? Φ máximo, tá? O que é o φ máximo? É o d de j ômega máximo. Ok? O φ máximo vai ser o quê? Vai ser tangente a menos 1 de 1 sobre raiz de alfa. Tá bom? Menos tangente a menos 1 de raiz de alfa. Então, esse é o nosso φ máximo. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou definir esse cara aqui como um φ1 e esse cara aqui como um φ2. De forma que o φ máximo vai ser um φ1 menos o φ2. Tá? E aí, tem uma propriedade trigonométrica. Uma propriedade trigonométrica, tá? Que não é trivial de você decorar, tá bom? Então, essa aqui, ó. O cara tirou da cartola, assim, estava guardado na cartola, fiz uma mágica, aí tirou essa propriedade trigonométrica aqui que vai resolver a nossa vida, tá? Vai ser
bom? Se vocês quiserem demonstrar essa aqui, tá? Aí você observa que aqui está relacionando o tangente de φ menos φ2 com a tangente de cada um dos termos aqui, né? E eu tenho aqui a tangente de φ máximo, é justamente a tangente de φ1 menos φ2. Tá bom? A tangente de φ1 vai ser o quê? 1 sobre raiz de alfa. Tangente de φ2, raiz de alfa. Tá bom? Então, o meu φ máximo vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre raiz de alfa menos raiz de alfa sobre 1 mais 1 sobre raiz de alfa vezes raiz de alfa dá 1, né? Estou multiplicando os dois aqui. Tá? Então eu poderia multiplicar por raiz de alfa no numerador e no denominador. Vou multiplicar isso aqui por raiz de alfa e aqui por raiz de alfa. Isso vai dar o quê? Vai dar 1 menos alfa sobre 2 raiz de alfa. Na verdade, isso aqui é a tangente do φ máximo, né? O φ máximo, né? Tá bom? É a tangente do φ máximo. A gente sabe que a tangente, ela é o quê? A parte imaginária sobre a parte real. Então, essa aqui é a proporção entre a parte imaginária e a parte real. Segue essa proporção aí. Tá? E o que é o seno? O seno seria a parte imaginária sobre o módulo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, significa que o seno de φ máximo vai ser o quê? Vai ser 1 menos alfa sobre raiz de 1 menos alfa ao quadrado mais 4 alfa. Bom? Então, esse cara aqui vai ser o quê? 1 menos alfa sobre raiz de 1 menos 2 alfa mais alfa ao quadrado mais 4 alfa. Então, a gente conclui que o seno de φ máximo é igual a 1 menos alfa. Isso aqui vai dar o quê? Olha só, vai só escrevendo aqui para... Vai ficar alfa ao quadrado mais 2 alfa mais 1. Isso aqui é o quê? 1 mais alfa ao quadrado. Tirando a raiz vai dar só 1 mais alfa. Então significa que aqui embaixo vai ficar o quê? 1 mais alfa. Tá bom? Daqui, isolando o alfa aqui, a gente pode concluir, né, que alfa vai ser igual a 1 menos o seno de φ máximo sobre 1 mais seno de φ máximo. Tá bom? Então essa aqui seria, aqui eu tenho a minha equação 2, que é muito importante também, e a minha equação 3,
que é outra de grande importância para a gente. A gente tem essas três equações aí que são muito importantes. Uma é a equação do compensador. Repara que o φ máximo e o ômega máximo eu conheço, vem das minhas especificações. O ômega máximo vem da minha frequência de cruzamento desejado. O ômega máximo eu sempre vou considerar igual à minha frequência de cruzamento desejado. Por exemplo, no projeto anterior do PD, a frequência de cruzamento era para ser de quanto? 0,2. Então o meu ômega máximo teria que ser 0,2. Tá bom? O φ máximo é o quanto eu quero somar de fase. Tá bom? Então, já que eu conheço essas duas especificações aí, de conhecendo o φ máximo e o ômega máximo, eu, com a equação 2, calculo o T, tá? Eu poderia até, aliás, vou escrever até o contrário, né? T igual a 1 sobre ômega máximo. Essa região. Aliás, o primeiro, aqui eu não conheço o alfa, né? Mas como eu conheço o φ máximo, eu calculo o alfa aqui. Então, essa aqui é a segunda equação que eu uso, tá? Calculo o alfa. Depois, conhecendo o alfa, eu calculo o T, porque esse cara aqui eu conheço. Entendeu? Então, esse aí é o procedimento do projeto. Você, a partir das especificações, determina qual é a frequência de cruzamento desejado, porque a frequência de cruzamento em malha aberta, lembre-se, vai ser o quê? A banda passante em malha fechada, e a banda passante influencia no tempo de subida. Tá bom? Está associado com o tempo de subida. Quanto maior a banda passante, menor o tempo de subida. Então, a partir dessas especificações, de tempo de subida, percentual de ultrapassagem, eu determino meu amortecimento e minha banda passante. E eu determino a frequência de cruzamento, tá bom? A partir da banda passante. A partir do amortecimento, eu determino o quê? A minha margem de fase desejada. E aí, com isso, eu calculo o quê? O φ máximo e o ômega máximo, com essas informações. Com o φ máximo e o ômega máximo conhecido, eu calculo o alfa e o T. Pessoal, então vamos lá. Voltando aí. Vamos fazer o exemplo de um compensador de avanço, tá? Então, vou pegar uma função de transferência dessa aqui. 1 sobre SS mais 1. Motor de corrente contínua. É mais ou menos essa. É uma função de transferência semelhante a essa. Tá bom? Quais são as nossas especificações? Tem o erro estacionário menor que 1 para uma entrada rampa. Tá? O percentual de ultrapassagem MP menor que 25%. Eu quero projetar um compensador lead e aqui coloquei as nossas fórmulas só para a gente estar relembrando. Tá? Nas fórmulas. Então, olha só. A gente tem primeiro a especificação de estado estacionário. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: como é que, pelo fato desse sistema ter um polo na origem, a gente sabe que se eu botar um degrau de entrada e o meu sistema em malha fechada for estável, se eu realimentar esse cara aí, esse sistema, com controlador proporcional mesmo, fizer a realimentação, tá? E botar um degrau na entrada, eu posso garantir, eu garanto para vocês que o erro de estacionário para uma entrada ao degrau vai ser 0. Por quê? Porque eu tenho polo na origem. Mas se eu botar uma rampa na entrada, aí o erro de estacionário já não vai ser 0, ele vai ser limitado. Não vai ser 0. Tá bom? Só uma observação, né? É sempre bom a gente pegar um caso prático, né? Vocês podem estar se perguntando, pô, mas em que situação eu vou querer uma rampa na entrada? Porque é uma coisa que parece não ser tão
assim, útil, né? Porque uma rampa não cresce indefinidamente, né? Aí seria uma situação que o motor estaria girando sempre, né? Indefinidamente. Tá? Para esse caso aqui, nem tanto. Às vezes, se você quer uma velocidade de referência, você pode querer uma rampa, né? Então, se a saída aqui é o ângulo, a rampa é justamente, a velocidade é justamente a variação do ângulo em função do tempo. Então, se você tem uma rampa, você vai ter uma velocidade constante. Então, se você quiser controlar um sistema em que controlar a velocidade, então, e quer que a velocidade convirja com a velocidade de referência, também com um erro pequeno, que é o que a gente quer aqui, aí você teria que botar um erro para uma rampa. Tá bom? Tem um aluno agora que está fazendo um projeto que eu estou orientando, que ele está controlando o sistema de uma empresa que ele trabalha, né? E aí ele está, lá no caso é controle de temperatura, mas ele quer alcançar uma temperatura de referência, mas só que ele quer subir com uma taxa constante. Ele quer subir uma taxa constante até chegar na referência. Tá bom? Então o que a gente fez? A gente definiu, projetou o controle para o sistema ficar estável. O que a gente fez? A gente colocou uma rampa na entrada, a referência com uma rampa até a temperatura desejada e depois ficaria constante. Então, no final de entrada a gente colocou assim, ó. Tá? E aí o que acontece? O sistema dele vai e acompanha a velocidade certinho. Tá bom? Com um erro pequenininho, não de velocidade, né? Ele não converte para cá. Tá? Uma coisa tem que ter em mente. Se o erro de estar estacionado para uma entrada da rampa é constante, significa o quê? Significa que a velocidade está acompanhando a velocidade de referência. Tá? Você está acompanhando a trajetória de referência. É aquela história, se você está com a mesma velocidade do carro da frente, a distância se mantém. O erro se mantém com relação à posição do carro da frente. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Só para vocês perceberem um caso prático que está fazendo lá. Tá? Depois de muito trabalho a gente conseguiu resolver o problema. Né? Tá bom? Então, é isso. Bem, e qual é o erro? Como é que a gente calcula o erro de estar estacionado para uma entrada da rampa? A gente sabe que o erro de estar estacionário, ele é o quê? 1 sobre a constante de velocidade. E a constante de velocidade, kV, é o limite, quando S tende a 0, de S, K, D de S, G de S. Botando K, D de S e G de S, por quê? Porque meu sistema em malha fechada vai ser o quê? K, o D de S, né? E o G de S. Tá bom? Esse é o nosso sistema em malha fechada. Quando o S tende para 0, ó, esse S aqui, repara só. Ó. Vou botar devagarzinho. O KV vai ser o limite, quando o S tende para 0, de S, K. O D de S vai ser o quê? TS mais 1, alfa, TS mais 1. E o G de S vai ser o quê? 1, S mais 1. Aí você vai cancelar esse cara com esse cara aqui. Quando for o SD para 0, isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser igual a quê? K. KV igual a K. Isso significa, para esse cara aqui ser menor ou igual a 1, isso aqui tem que ser o quê? Menor ou igual a 1. Então implica o quê? 1 sobre K menor ou igual a 1. Menor ou igual a 0,1 aqui, né? Então, sobre K, 0,1. Então, K tem que ser o quê? Maior do que 10. Maior ou igual a 10. Tá bom? Ah, tá 1 ali?
Deixa eu ver aqui. É porque eu... Tá. Deixa eu verificar aqui, porque senão pode dar problema no projeto, tá? Se é 1 ou 0.1 mesmo. Eu acho que é 0.1, tá? Mas acho que eu escrevi errado ali. Uma coisa tem que dar errado, vai dar. Né? Acabou a bateria do computador. Eu tenho que confirmar isso direitinho, porque senão o projeto pode dar uma inconsistência no final, tá? Então é melhor a gente verificar logo. Mas eu acho que é 0.1. Ih, rapaz. Bora, liga. Isso. Zero ponto um, tá? Isso mesmo. A outra tá muito grande, né? Achei que era meio estranho. Bom. Então é isso aqui mesmo, tá? Então o K tem que ser maior do que 10. Tá? Confirmando aí. Tem que ser maior do que 10. Maior ou igual a 10. Então, eu vou escolher K igual a 10. Tá bom? O limite aí. Então essa vai ser a minha escolha. A especificação do sobrepasso. A gente sabe que o sobrepasso, o MP, é igual a E elevado a menos zeta π raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Bom, daqui a gente tem como calcular o zeta. Isso aqui tem que ser menor do que 0,25. Então, eu estou dizendo que o zeta maior ou igual a 0,45. Não vou fazer o cálculo aqui, tá? Mas já dá um negócio assim aqui, tá? Zeta maior ou igual a 0,45. O exercício aqui já foi calculado, né? Bom? Já fez aqui. Tá bom? Então, ó, já calculamos o K e calculamos o zeta desejado, tá bom? Então significa que isso aqui implica o quê? Quanto tem que ser a margem de fase? Vai ser zeta vezes 100. Então, implica o quê? Que a margem de fase tem que ser maior ou igual ao quê? A 45 graus. Então, eu vou escolher a margem de fase igual a 45, tá? Então, eu estou botando aqui, ó, margem de fase igual a 45. Então, isso aqui é o que eu quero. Eu quero a margem de fase 45 e eu tenho um K de 10. Pessoal, então vamos ter em mente aqui. Escolhi esse K igual a 10, eu não posso mudar mais.
Porque esse K igual a 10 é que me garante eu ter o erro de estado estacionário igual a 0,1. Não posso. Então, aquilo que eu fiz na aula passada, que na aula passada eu mexi no K por último, aqui não posso fazer isso. Na aula passada, a frequência de cruzamento estava errada, eu reduzi o K para o compensador PD, né? Eu botei um K pequenininho e aí consegui levar para alcançar a especificação de margem de fase. Tá? Nesse caso aqui, eu não estou fazendo assim. Nesse caso aqui, como eu defini a especificação de erro de distância estacionária para uma entrada rampa, eu calculei o K e eu não posso mais mexer. Tá bom? Então, temos aí essas duas nossas especificações de margem de fase e K. Na especificação de margem de fase, a gente vai obter o φ máximo e aí a gente vai calcular o ômega máximo e a gente vai calculando tudo direitinho, tá bom? Então, como é que a gente fala? Então, quando estiver fazendo a compensação em avanço, calculando o meu erro, eu não posso mais alterar o K, porque o K vai alterar o KB e vai alterar o erro. Isso. Exatamente. Se tiver uma especificação de erro, já era. Aí já era assim, para colocar, não dá para. Pode acontecer algumas situações em que, para o K que você calculou, você não consiga alcançar a especificação de margem de fase. Ele não consiga somar fase suficiente. Por isso que eu vi direitinho se o erro estava. Se não poderia acontecer um caso desse. Aí você tem que procurar outra alternativa para resolver o problema, tá? Você vai ter um problema. Então, só estou botando um problema que pode acontecer, tá? Ou seja, isso não resolve tudo. Não, mas no caso da aula passada era um integral. Era um PD. Era um degrau. Eu não botei essa especificação para uma rampa. E era um duplo integrador, né? Aí teria erro. Não tem erro. Aí não precisa. Também não teria erro numa rampa na aula passada, porque era um duplo integrador, em malha aberta, tinha 2 polos no origem. Não teria erro nem para uma rampa, nem para o... Aí quando não tem erro, não precisa. Aí eu não sei se preocupar com isso. Tá bom? Uma solução seria você botar um polo na origem aqui. Aí você está começando a partir para um PID, né? Não seria mais um lead, seria um PID. Então vamos tentar. Tá meio tarde já, né? Acho que não vai dar tempo não. O que vocês acham? Dá tempo, né? O chato é que na hora que vem eu vou ter que revisar um monte de coisa, né? Mas. Revisa essas contas aí. Tá. Olha só. Eu vou pensar o seguinte. Eu vou deixar pra vocês. Mas vocês não vão mexer nisso. Acho que não vai adiantar. Vocês não vão conseguir. Vamos pensar aqui só ver se nesse finalzinho eu consigo já meio que dar um insight pra vocês. Nesse caso aqui, pessoal, como a técnica é por resposta em frequência, já que eu já calculei meu K, primeiro eu vou calcular o diagrama de Bode de K vezes G de S. Tá bom? Vou traçar, né, o diagrama de Bode de K vezes G de S, vou usar o MATLAB, tá bom? Aí vocês vão ver, através desse diagrama, quanto a gente tem que aumentar a fase. Tá? Quanto tem que somar a fase para alcançar a especificação. Ou seja, vocês vão determinar o φ máximo lá. Tá bom? Então, olha só. Então, definindo lá, né? Numerador da minha função de transferência G é 1. Denominador do G igual a 1, 1 e 0. Deixa eu... Fala.
quê? Aí. Tá oscilando, né? Nossa, Bem, deixa oscilar, não tem problema. O amortecimento não foi bem projetado, tá? Acompanharam aí? Então, defini lá minha função de transferência. Bom. Defini K igual a 10 e vou traçar o diagrama de Bode. Esse é o seu primeiro passo, tá? Primeiro passo, dado que você calculou... o primeiro passo aqui foi calcular o K para obter a especificação de estado estacionário. Esse foi o primeiro passo. Tá bom? O segundo passo vai ser traçar o diagrama de Bode com o K que a gente calculou anteriormente, tá? Então isso aqui seria, ó. Vou botar assim, ó. Primeiro passo. Primeiro passo é calcular o K, né? Tá bom? E o segundo passo é traçar o diagrama de Bode. Então esses passos aqui ajudam a projetar, tá bom? Então não resolve tudo sempre, mas ajuda bastante no projeto. Então, se eu traçar o diagrama de Bode, esse cara, tá aí. Deixa eu botar um grid aqui para ficar mais fácil. Pessoal, qual é a margem de fase aí? Ele tinha que estar mostrando aqui, né? Mas esse cara aqui ele não está conseguindo mostrar. Tá fora da... Mas tudo bem, a gente descobre aqui assim, ó. Como é que a gente termina a margem de fase? Tá travado isso aqui. Consigo selecionar aqui. Tá, não tem problema. Oi? 18. Ok. O G-input você acha, tá? Eu vou achar qual é a fase ali, ó. Aí ele não retornou nada. Eu cliquei, pô. Vou fazer de novo. É porque eu não cliquei em cima, tá certo. Vamos lá. Agora foi, tá? A fase, o primeiro termo é a frequência, né? O segundo é a fase, menos 161. Significa que eu estou com uma margem de fase de quanto? De 30, né? Que é menor que 45. 20, de 20, né? Minha margem de fase é de 20. Então, o meu FI máximo tem que ser de quanto?
para chegar a 45, que é o meu objetivo. O objetivo é que seja maior ou igual a 45, né? Eu tenho que somar quanto? 25. Mas aí eu dou uns 10 graus de segurança. Então o meu FI máximo passa a ser o quê? 35. Aí bota mais um pouquinho, bota 40 logo para ficar redondo. Esse deslocamento no FI máximo acontece por quê? Oi? Esse deslocamento. Não, vocês vão ver, tá? Conforme eu for fazendo aqui, aí depois no final você vai entender por que disso, tá bom? Vai ficar mais claro no final. Tá, então o FI máximo, eu vou botar 40 graus. Terceira, 25 mais 10, 35, tá? Vou botar mais 5 só para ir para 40. FI máximo 40. Aí eu calculo o alfa. E quanto tem que ser o ômega máximo? O ômega máximo tem que ser essa frequência de cruzamento aqui, ó. Que deu o quê? 3.1. Ok? Então, o ômega máximo... Então, aí eu calculo o quê? O T. Primeiro eu calculo o alfa, porque eu já tenho o FI máximo. Calculo o quê? Depois o T, porque eu tenho o alfa e o ômega máximo. Aí eu vou ter meu compensador todo, porque o K eu já calculei antes. O que eu vou ter que fazer depois disso? Vou ter que traçar o diagrama de Bode de K, D de S, G de S e ver se eu alcancei a minha especificação de margem de fase. Se eu não alcancei, eu vou ter que voltar ao passo inicial e aumentar esse FI máximo aqui um pouquinho. Tá bom? E aí eu vou ter que ir fazendo um ajuste. Bem, eu não vou parar por aqui, eu vou deixar para vocês, para segunda-feira que vem, vocês fazendo esse projeto aí. Eu vou ir me entregar a simulação. Isso aqui. Esse exemplo. Tá? Eu vou fazer também na aula na segunda-feira, tá? Mas eu quero que vocês tentem. Vocês vejam. Tá bom?